Olá, olá, olá! No vídeo de hoje vamos esclarecer uma dúvida muito comum entre herdeiros, advogados e estudantes de direito. Quando o cônjuge vai concorrer pela herança com os filhos? Nós temos como base o artigo 1829 do Código Civil. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar se você já sabia sobre essa dúvida banal sobre o direito das sucessões. Quando nós olhamos para o artigo 1829 do Código Civil e o seu inciso 1º, geralmente quem está tendo seu primeiro contato com esse artigo não entende bolhufas. É um artigo de uma redação muito confusa. E por vezes você não consegue entender porque você não entende o que é meação e o que é o regime de bens do casamento. Você precisa entender primeiro esses dois institutos para depois você dar uma lida lá no inciso 1º do artigo 1829 e conseguir entender a redação dele. Então vamos começar pelo instituto da meação. O que é meação? Meação é um instituto do direito de família, não é do direito das sucessões. Então não tem que haver confusão na sua cabeça quando você for entender esses dois institutos. Meação é o direito à metade do patrimônio que o cônjuge vai ter do cônjuge falecido ou do cônjuge quando for se divorciar, ok? E quando é que o cônjuge vai ter direito à metade do patrimônio? Principalmente no regime da comunhão universal de bens, que é aquele regime que vai nos dizer que o cônjuge tem direito à metade do patrimônio de tudo que o outro cônjuge conquistou antes e depois do casamento. Então, se houver o regime da comunhão universal de bens, acabou a confusão. O cônjuge vai ter direito à metade da herança, ok? E quando ele não vai ter direito à metade da herança? Quando ele casar no regime da separação obrigatória de bens, ok? Esses dois regimes são mencionados lá no inciso 1º do artigo 1829 do Código Civil. E quando é que o cônjuge também vai ter direito à meação? Aqui é que mora a confusão. No regime da comunhão parcial de bens, que é o regime que é a regra no Brasil. Geralmente no Brasil as pessoas casam-se ou se casam sobre o regime da comunhão parcial de bens. Se você chegar ao cartório e disser, olha, eu quero me casar, tá aqui meus documentos, e não informar nada ao tabelião, ao escrevente do cartório, ele vai entender que você quer casar sobre o regime da comunhão parcial de bens. E o que esse regime nos diz? Que tudo que você conquistou após o casamento, você casou dia 10 de junho de 2026. Do dia 10 de junho de 2026 em diante, tudo que você conquistar, independente de quem pague pelo bem, é meio a meio, é metade. Porém, se você tinha bens antes do dia 10 de junho, você vai ter bens particulares. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu cônjuge não vai ter direito à meação, ou seja, ele não vai ter direito à metade daqueles bens. Então, muita gente tem confusão em relação a esse instituto devido a isso, a esse regime que é a regra geral no Brasil. Então, quando você entende isso, que no regime da comunhão parcial de bens, tudo que foi conquistado na constância do casamento vai ser dividido entre o cônjuge 1 e o cônjuge 2, independente de quem comprou ou conquistou o bem, você consegue entender a sucessão. Porque lá na sucessão, se chegar um inventário para você, você vai entender que durante o casamento tudo vai ser dividido. Antes do casamento são bens particulares. E qual vai ser a consequência prática disso? Quando você chegar para fazer o inventário, esses bens que são considerados particulares, que foram conquistados antes do casamento, nele não vai haver ameação, porém o cônjuge vai ser herdeiro desses bens. Então, se eu casei dia 10 de junho, porém antes do dia 10 de junho eu já tinha um apartamento, o meu cônjuge vai se tornar herdeiro desse apartamento. E se eu tiver filhos, eles vão concorrer, ou seja, haverá concorrência entre o cônjuge e os filhos
desse apartamento aqui que eu conquistei antes do casamento. Mas se eu comprei o apartamento depois do casamento, não haverá concorrência, porque o meu cônjuge vai ter metade do patrimônio. Então, é mais vantajoso para o cônjuge ser meeiro do que ser herdeiro, ok? Porque se ele se tornar meeiro, ele tem direito a metade do patrimônio e não apenas a herança, não apenas a porcentagem junto com a herança. Então, quando você entende isso, o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil fica esclarecido na sua cabeça, ok? Então, não há como você entender o artigo 1829 do Código Civil sem você entender de meação e regime de bens. Uma vez que você entendeu isso, você vai ver que a grande maioria dos inventários vai cair nessa hipótese do regime da comunhão parcial de bens. E aí o cônjuge vai ter direito à meação e não vai concorrer pela herança com os filhos, ok? Porém, nós vamos ter situações em que não haverá filhos. A pessoa casou, teve ali um casamento, conquistou bens, mas não chegou a ter filhos. E se os pais dessa pessoa, do falecido, ainda forem vivos, aí sim eles vão concorrer com o cônjuge. Lembrando que isso é regra, então sempre haverá a concorrência entre os ascendentes, que são os pais, e os cônjuges. Isso está lá no inciso 2º do artigo 1829 do Código Civil. Outra hipótese também é quando a pessoa não casou, também não tem filhos e também os pais já não são mais vivos. E aí quem vai ser os herdeiros dessa pessoa? Aí vão ser os herdeiros colaterais, que são os irmãos e o sobrinho. Lembrando que a lei nos fala que até o 4º grau a pessoa vai ter direito a receber a herança, ok? E aí nós vamos entender na próxima aula quem são os herdeiros necessários e quem são os herdeiros facultativos. Então lembre-se, o cônjuge só vai concorrer com os herdeiros no regime da comunhão parcial de bens, quando houver bens particulares, ok? Se for casado no regime da comunhão universal de bens ou separação obrigatória de bens, não haverá concorrência, ok? Meação é diferente de herança. Se você gostou desse conteúdo, se você entendeu, não deixe de curtir aqui o nosso canal, comentar e se inscrever. Até mais!